Bem-vindos a mais uma jornada pelo passado, onde mistério, fé e lenda se entrelaçam para formar a história fascinante dos Cavaleiros Templários. Imagine um grupo de monges guerreiros, unidos por um voto sagrado, que se tornaram uma das forças mais poderosas da Idade Média. Seu nome ressoa através dos séculos, associado ao Santo Graal, à Arca da Aliança e até a segredos escondidos sob o Templo de Salomão. Mas quem realmente foram esses Cavaleiros Templários? O que os tornou tão temidos e reverenciados? E por que, mesmo séculos após sua queda, sua lenda continua a nos intrigar? A origem e o propósito. Os Cavaleiros Templários, originalmente conhecidos como Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foram fundados em 1119 em Jerusalém, após a Primeira Cruzada. Sua missão inicial era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa, um percurso perigoso repleto de bandidos e outras ameaças. Sob a liderança de Hughes de Payens, um pequeno grupo de 9 cavaleiros se reuniu com esse propósito sagrado, mas rapidamente se tornaram muito mais do que simples guardiões de estrada. O apoio de figuras influentes, como São Bernardo de Claraval, elevou o status dos Templários. Com o reconhecimento oficial da Igreja em 1139, eles começaram a receber doações de terras, dinheiro e outros recursos de toda a cristandade. Essas doações permitiram que a ordem crescesse em poder e influência, a ponto de se tornarem os banqueiros e defensores mais confiáveis do mundo cristão. Crescimento e poder. A imagem dos Templários, montando em seus cavalos com a cruz vermelha em seus mantos brancos, tornou-se um símbolo de força e devoção. Participando ativamente das cruzadas, eles não eram apenas guerreiros formidáveis, mas também mestres estrategistas, responsáveis por construir fortificações e administrar vastas propriedades por toda a Europa e no Oriente Médio. Seu poder militar era inigualável, mas sua verdadeira força residia em seu domínio financeiro. Eles foram pioneiros no que hoje conhecemos como sistema bancário, introduzindo a carta de crédito. Peregrinos e o declínio e a queda. Apesar de sua crescente riqueza e poder, os Templários começaram a atrair inveja e hostilidade. Com o tempo, a Igreja e as coroas europeias começaram a questionar a lealdade e os segredos dos Templários. Rumores de rituais heréticos e práticas obscuras começaram a circular, enfraquecendo sua reputação. O golpe final veio do rei Filipe IV da França, que, endividado com a ordem, viu na sua destruição uma maneira de se livrar das dívidas. Em uma ação coordenada em 1307, Filipe ordenou a prisão de todos os templários na França. Muitos foram torturados para confessar crimes que nunca cometeram e, sob a pressão do rei, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a ordem em 1312. A lenda e os segredos. Com o fim da ordem, os mistérios em torno dos Templários só cresceram. Eles realmente encontraram o Santo Graal? Protegiam a linhagem sagrada de Jesus Cristo e Maria Madalena? Esses e outros mistérios alimentaram séculos de especulação e lendas. Os Cavaleiros Templários se tornaram personagens centrais em inúmeras teorias da conspiração, livros, filmes e até mesmo em movimentos esotéricos modernos. Sua conexão com a maçonaria e outras sociedades secretas contemporâneas continua a ser tema de debate e fascínio. A conexão com os Merovingios e o Santo Graal. A história dos Templários está intimamente ligada ao mito do Santo Graal, um artefato que supostamente teria poderes divinos. Mas a lenda do Graal é mais complexa, e alguns acreditam que ela está ligada à dinastia Merovingia. Esta dinastia, que governou os francos entre os séculos V e VIII, é cercada por mitos e alegações de descendência direta de Jesus Cristo e Maria Madalena. Os merovingios eram conhecidos por seu longo cabelo ruivo, que acreditavam ser a fonte de seu poder divino.
Disse que os templários, conhecendo o segredo da linhagem sagrada, protegeram o símbolo da Cruz Vermelha e suas conexões. O símbolo da Cruz Vermelha dos Templários não é apenas uma marca de sua ordem, mas carrega um significado mais profundo. A Cruz Vermelha tem sido associada a muitos mitos e símbolos esotéricos ao longo dos séculos. Na tradição cristã, a cruz é o símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, mas em outras culturas, a Cruz Vermelha é vista como um emblema de poder, vida e até mesmo de adoração à serpente. A cruz e a serpente, dois símbolos aparentemente opostos, têm uma longa história de conexão simbólica. A serpente, em muitas culturas, representa sabedoria, renovação e o ciclo eterno de vida e morte. Essas associações podem ter influenciado a escolha da Cruz Vermelha pelos Templários, sugerindo um conhecimento esotérico mais profundo que a ordem possuía. A transformação dos Templários na história. Após sua dissolução, a história dos Templários não desapareceu. Pelo contrário, suas lendas se expandiram e se transformaram. Muitos acreditam que os templários que escaparam da perseguição continuaram suas atividades secretamente ou se integraram a outras ordens, como os Cavaleiros de Malta ou a Ordem de Cristo. Na era moderna, os templários foram adotados pela maçonaria e outras sociedades secretas, que reivindicavam herdar o conhecimento e os segredos da ordem original. Filmes como O Código da Vinci reacenderam o interesse público nos templários, misturando fatos históricos com ficção para criar uma narrativa envolvente sobre mistérios antigos. Conclusão: os Cavaleiros Templários são um exemplo fascinante de como história e mito podem se entrelaçar para criar uma narrativa duradoura. Sua ascensão ao poder, seu súbito declínio e os mistérios que o cercam continuam a capturar a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Afinal, os Templários eram apenas monges guerreiros que serviram ao seu propósito durante as Cruzadas, ou há algo mais profundo que ainda está escondido nas sombras do passado? Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas o que permanece claro é que os Cavaleiros Templários deixarão uma marca indelével na história e na cultura popular por muitos séculos ainda. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, de que se você gostou deste vídeo, irá se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Conte para nós o que você pensa sobre os Cavaleiros Templários aqui nos comentários. E para quem gosta de histórias fascinantes, deixei um link na descrição do vídeo para um livro de história que irá te surpreender, um livro que eu recomendo muito que você leia. Acesse o link e aproveite o conteúdo.